Olá pessoal, tudo bem? O meu nome é Jéssica e este é o Dia de Livro. Então pessoal, hoje eu vim conversar com vocês sobre os 3 livros que não me conquistaram nesses últimos 6 meses. Então foram leituras que eu tive e que particularmente elas não acrescentaram em nada assim, né, na minha literatura ali. Eu achei alguns muito clichê, mas antes de apresentar esses livros para vocês, eu já vou pedir para você se inscrever no canal e ativar o sininho. Deixa aquele like também, que ajuda muito, né, na divulgação do canal para outras pessoas que também curtem o conteúdo literário, tá bom? Então assim, eu selecionei do livro mais ou menos pro piorzinho aqui. Não são muitos, como eu falei, são 3. Então vamos lá. O primeiro é o 16 da Rachel Vincent. Esse livro aqui, ele tem uma proposta interessante, uma proposta que particularmente eu gosto, que é um mundo distópico. Então isso aí já faz ganhar alguns pontinhos comigo. Mas é ao mesmo tempo uma história muito clichê e uma história que eu captei algumas nuances de outros livros que são totalmente diferentes e são excelentes, tá? Então vamos lá. Aqui a gente vai ter a história da Dália 16, num mundo onde todas as pessoas elas nascem por meio de geneticistas. Então é como se fosse uma fábrica ali, e essas crianças elas são cuidadas, programadas e educadas para determinados trabalhos, e normalmente esses trabalhos são manuais. Existem outros clones que eles são indicados a cargos melhores, como por exemplo geneticista, administradores, só que essas pessoas são em números reduzidos. A Dália 16, ela é da força de trabalho, então fora ela existem mais 4.999 garotas como ela, né? E um grande ponto a se colocar é que quando um clone ele tem uma falha, todos os outros clones eles são eliminados, porque essa falha, se existe na genética de um clone e todos são educados igualmente, todos os outros terão avarias, né, em algum momento da vida daquela pessoa. E o que acontece aqui que começa a mudar o destino da Dália, das irmãs dela? Num determinado dia, pela ótima qualidade de trabalho que ela tem no setor dela, que é com as plantas hidropônicas, ela recebe uma proposta da administração em ser uma supervisora, uma orientadora para novas classes. E nesse dia que ela recebe essa proposta, que é muito legal e que são poucas pessoas que conseguem alcançar, ela entra no elevador e dentro desse elevador ela encontra com um trigger 17. Só que acontece uma pane no elevador e o elevador trava. E é naquele momento em que o elevador trava e esse casal está ali sozinho, sem câmeras, sem luz, sem ninguém para vigiar o comportamento deles, que eles têm uma breve conversa que vai mudar todo o rumo da história. Então, falando assim, parece uma história muito interessante, né? E foi o que me motivou a iniciar essa leitura. Só que o que me trouxe a decepção foi essa parte de geneticista, essa parte de as pessoas crescerem e serem educadas de uma determinada maneira para uma determinada função, ou de que as pessoas que alcançam cargos grandes são pouquíssimas ou são castas, né, específicas e reduzidas para aquilo. Isso me deixou um pouco desconfiada, porque eu já li Admirável Mundo Novo e é exatamente dessa forma. Os livros, eles tomam
rumos completamente diferentes, mas em essência, essa parte essencial, esse esqueleto do livro é muito parecido com o Admirável Mundo Novo. E aí eu fiquei assim, nossa, mas eu li isso em algum lugar, né? Até cair a ficha do que era. Mas eu acho que o que realmente me decepcionou é o fato da história não ter sido trabalhada. Porque, em essência, é um livro que eu ia gostar muito de ler. Mas foi um livro que eles são em 2 edições. Talvez se ele fosse um livro único, ele me deixaria com mais vontade de ler, né? E sem contar as coisas clichês que acontecem, né? De um casal ali ficar instigado, meio que apaixonado, e aí começar a transgredir todas as regras para tentarem ficar juntos, né? Então isso é muito clichê e eu acho que não precisaria ser o ponto de partida da história. Até mesmo quase que o ponto central, até um determinado momento em que tem uma reviravolta. Mas... e a reviravolta eu acho que ela poderia ter sido um pouco mais... uma surpresa melhor. A gente chega num momento ali que a gente se toca antes do autor colocar pra gente o que tá acontecendo. E aí fica muito fácil a gente premeditar como que o final vai acabar, entendeu? Então, assim, foi uma leitura rápida, uma leitura gostosa, assim, para um dia qualquer, mas é aquele livro que não me acrescentou muita coisa e que, por conta de detalhes, foi me decepcionando, sabe? E eu acho que é isso. O segundo livro, eu li ele no Kindle, né, mas foi pelo Kindle Unlimited, então eu não tenho aqui a capinha, mas eu vou deixar aqui para vocês. Eu já até postei sobre ele, sobre o livro Doces, Bacon e Diamante. Eu até postei uma foto lá no Instagram. Se você não conhece o meu Instagram é Dia de Livro, o D é mudo. Então passa lá, me segue no Instagram, que eu sempre tô conversando com vocês no Stories, colocando uma fotinha lá. Então não deixem de me acompanhar lá também, tá bom? Esse livro eu já fiz até resenha dele aqui no canal e na resenha eu falo muito sobre o que me decepcionou nele. Mas basicamente é a história da Lia, uma mulher adulta, isso é muito importante de ser falado, né? Que é apaixonada pelo melhor amigo. Esse melhor amigo é o Alex e eles têm esse relacionamento aí meio de que podem ficar com qualquer pessoa, mas sempre vão ser os melhores amigos com aquela paixão meio enrustida, né? Só que a gente percebe um comportamento na Lia que é muito infantil, sabe? Ele não bate com a descrição que a autora traz pra gente. Então a autora fala que ela é uma mulher independente, que tem uma loja de doces super bem sucedida, mas é ao mesmo tempo uma mulher que não se desvencilhou de um romance que tá na cara, que era uma coisa da adolescência, algo platônico, que ela acabou confundindo a vida toda na mente dela e que eles são amigos, né? Mas é muito estranha essa história porque ela tem rivalidade feminina, ela caracteriza alguns personagens de uma forma, eu acho assim, ofensiva. Porque assim, eu não acho que porque uma pessoa é italiana e gay, ela vai ser escandalosa, ela vai fazer drama e esse tipo de coisa, sabe? Então, eu achei muito ofensiva a forma que foi descrita. Outra coisa ali que eu acho que a própria Lia, ela acaba tratando as outras pessoas muito mal, principalmente os homens com que ela se relaciona, por conta desse amor que ela tem. E a família dela também, a família dela é brasileira e ela mora, acho que na Suécia, também é retratada, a mãe dela principalmente, como uma mulher escandalosa e tudo mais. E eu acho assim, não é porque somos latinos que todos nós somos expansivos e
somos que nem muitos falam, ai, gostam de abraçar, de beijar, esse tipo de coisa, sabe? Tem momentos que ela fala que a mãe dela é brega, o que é ser fino, né? O que é ser chique. Então, assim, são muitas coisas que me fazem não gostar dessa história, sabe? Não é só o romance em si, mas é a forma como retrata os personagens, é a forma como retrata a personagem principal, que em um momento ela é forte, decidida, e no outro ela parece uma criança, uma adolescente de 14 anos, que nunca namorou na vida. E principalmente o desfecho do livro, que eu acho que é decepcionante. Eu acho que ela não sofreu nada com a história, ela não aprendeu nada e foi muito fácil a forma com que ela foi perdoada, tá? Então, esse foi também um dos livros que mais me decepcionaram nesses últimos 6 meses. E o último livro que eu tenho aqui para conversar com vocês é O Prisioneiro, de Anand Tiwari. Eu fiquei muito interessada em ler esse livro, porque a sinopse ela é muito bem trabalhada, e também porque aqui fala que ele foi vendido mais de 2,5 milhões de cópias desse livro, e eu fiquei, nossa, deve ser uma história muito legal. Mas eu achei que era um romance e na realidade é um livro de autoajuda, tá? Não tem o que falar, ele pode ser escrito em forma de romance, mas não deixa de ser um livro de autoajuda, tá, gente? Aqui a gente vai ter a história desse prisioneiro, que é um rapaz que tá em coma. A gente nem sabe o nome dele, e eu acho que esse que é o propósito, pra gente se identificar, pra gente se colocar no lugar dele e se sentir ali naquele lugar. Mas basicamente ele tá em coma e aí ele acorda. Porém, ele acorda, mas só a mente dele acorda. O corpo dele, ele não consegue controlar ainda, nem os olhos, nem nada. Então, do jeito que ele estava em coma, que era com os olhos abertos, ele permanece. Então, todo mundo ainda acha que ele não tá vendo nada à volta, né? Ele simplesmente está ali adormecido. E aí ele começa a ter um diálogo com o eu interior dele, ao mesmo tempo que algumas coisas vão acontecendo ali dentro daquele quarto de hospital. Então, por exemplo, a família dele chega lá, ele vê um amor ali que ele não via mais da família, ele vê a mulher que é a esposa dele, que está grávida, e tudo isso faz ele ter uma mente mais reflexiva sobre todas as ações, sobre todas as atitudes que ele tomou durante o momento que ele estava ação e que ele estava em controle do próprio corpo. E eu achei um livro raso, né? E eu acho que o pior são as frases de efeito que o livro tenta colocar para você, tipo, falar, nossa, é verdade isso, mas é tipo, para mim, é muito óbvio, é a mesma coisa de falar, olha, se você olhar o céu é azul, hein? É esse tipo de afirmação que o livro vai fazendo o tempo todo, de que você precisa ser uma boa pessoa, que você precisa estar próximo da sua família, que você precisa resolver as suas pendências, os seus problemas e não deixar para depois, que você precisa estar perto de quem você ama, que você precisa valorizar quem você ama. Então são coisas assim que o livro vai colocando para você como o grande esclarecimento que você vai ter, mas na realidade são coisas óbvias que ele coloca ali numa forma de um roteiro, né, praticamente, de um homem que tá ali deitado e tendo essa conversa interior ao mesmo tempo que vão acontecendo outras coisas durante aquele no quarto de hospital, né? E o final, eu nem vou comentar, é a coisa mais óbvia, mais clichê, né? Aquele negócio de, meu Deus, eu precisei passar por isso para aprender isso, sabe? É basicamente isso o livro. E eu acho que o fato de eu ter me enganado com a sinopse, que é muito bem escrita e que me dá a impressão de ser outra coisa, é o que me decepciona mais. Então, eu acho que é isso, pessoal. Esses foram os 3 livros aí que me decepcionaram.
com certeza devem existir pessoas que gostem desses livros, então é aquilo que eu sempre falo, né? Leia e descubra o que você gosta de ler, porque cada um vai ter uma experiência diferente no momento de leitura. Então, antes, né, de dar um tchau para vocês, eu vou pedir para vocês compartilharem esse vídeo com seus amigos, com a sua família, com aqueles que você sabe que gosta de literatura e com aqueles que também não gostam, tá bom? Eu espero vê-los em breve. Um grande beijo. Tchau, tchau!